Fala galera, estamos começando mais uma série nesse canal e a partir de agora vamos falar sobre posicionamento. Isso mesmo, posicionamento. Você que deseja aprender a se posicionar, já fica nesse vídeo que eu quero te ajudar. Se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva, fechou? Primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é: cuidado com quem entra na sua vida. Não dê acesso a qualquer pessoa. Quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando sobre se relacionar sem se perder, sem perder a sua identidade. Pessoas posicionadas são pessoas que sabem conviver em sociedade, sabem se relacionar, sabem fluir, sabem crescer, mas elas não se perdem. A maioria das pessoas que não tem identidade, que não tem claro o seu propósito, não tem um senso de missão de vida de fato muito claro, acaba se perdendo no meio do caminho, acaba se perdendo diante de pessoas abusivas, pessoas tóxicas, pessoas interesseiras. Então, muitas das vezes na sua vida você pode estar perdendo oportunidades, perdendo os lugares de acesso que Deus tem para você, porque você está gastando o seu tempo com pessoas erradas. E é nesse vídeo que eu quero te ajudar. Primeira coisa que a gente precisa entender é: muitas pessoas vivem feridas porque elas deram acesso para pessoas que não deveriam ter. Quando a gente começa a deixar que pessoas que não deveriam ter acesso à nossa vida tenham, essas pessoas começam a ganhar poder. Quanto mais a gente se relaciona com alguém, mais poder a gente dá para essa pessoa, porque o nível de importância dela vai crescendo na nossa vida. Então, as palavras dela passam a ter importância, passam a nos afetar. Quantas vezes o seu pai, sua mãe falaram coisas que mexeram com você? E às vezes eles te amaram a vida inteira, cuidaram de você a vida inteira, mas chegou um dado momento que eles lançaram aquela palavra ali que mexeu com você. Isso é quando as pessoas começam a ter níveis maiores de importância na nossa vida, por consequência, as palavras e ações dessas pessoas também são mais importantes na nossa vida. E talvez você pense assim: ah não, mas é porque eu sou um cristão, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu tenho que ser uma pessoa acessível. Mas a gente precisa aprender a selecionar o que nós vamos oferecer para as pessoas. Não é porque você é uma pessoa espiritual que você tem que ser uma pessoa ingênua. A gente tem que entender uma coisa: muitas pessoas por aí estão sim mal intencionadas, são pessoas mal resolvidas e são pessoas interesseiras, muitas das vezes invejosas. Quando a gente começa a dar acesso para essas pessoas, eu estou dando a facilidade delas me ferirem, delas reduzirem a minha autoestima, delas roubarem os meus planos, delas vetarem portas para mim. Então nós precisamos prestar atenção nas pessoas que estão tendo acesso a nós, nas pessoas que nós vamos nos relacionar, porque senão essas pessoas elas podem acabar minando a nossa energia e fazendo com que tudo que nós estamos tentando construir vá de água abaixo. Então veja uma coisa: nem todo mundo tem estrutura para acessar a sua vida. Às vezes existem pessoas que até querem lá no fundo te ver bem, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas são mal resolvidas. Existem pessoas que até gostariam de ser seu amigo, de ser próximo, de querer te ver bem, só que lá no fundo, como que eles vão de fato desejar isso se eles não têm isso para você? Às vezes tem uma pessoa que não é que ela é uma pessoa ruim, não é que ela é uma pessoa totalmente maldosa, mas ela é uma pessoa que ela tem tantas travas emocionais, ela tem tantos problemas a serem resolvidos. Como que ela vai desejar genuinamente que você viva o melhor, se ela não consegue fazer isso por ela? Quando a Bíblia fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, em segundo lugar, amarás ao teu próximo como a si mesmo, a Bíblia nos ensina a amar a Deus primeiro e acima de tudo, depois eu me amo, e quando eu me amar, eu tenho referencial para amar o próximo. Então amar o próximo só vem depois que eu me amo, assim eu tenho um bom referencial para isso. Só que tem muita gente por aí que não se ama. Tem muita gente por aí que não sabe seu valor, tem muita gente por aí que não sabe seu propósito. Então, como elas são muito perdidas nelas mesmas, elas não conseguem de fato te ajudar. Então são pessoas que você precisa saber filtrar. Jesus, por exemplo. Jesus, ele era uma pessoa acessível, ele era uma pessoa que as pessoas podiam sim pedir milagres, suplicar, chamar a atenção dele. Eram muitas pessoas que de fato queriam ter Jesus perto, principalmente ali sabendo que ele fazia milagres, que ele libertava. Só que Jesus, ele teve que selecionar o nível de intimidade que ele dava para as pessoas. Então existiam pessoas que ele virava e falava: o que queres que eu te faça? E ele fazia. E ele pregava, libertava, acabou.
Daqui a pouco tinham outras pessoas que ele começou a falar, vem andar comigo. Em que ele fez um convite para essas pessoas, em que essas pessoas tinham potencial para estarem com ele. Mas muitas delas, inclusive, elas mesmas não tinham condições de seguir. Jesus queria dar essa oportunidade, mas elas não tinham condições de seguir. E já teve outras que não, Jesus fez questão dessas pessoas, porque Jesus conhecia, de fato, a intenção do coração dessas pessoas. Eram pessoas falhas, mas eram pessoas disponíveis. Então, na nossa vida, a gente precisa saber estabelecer o lugar de cada pessoa. Existem pessoas que, sim, você pode abrir o seu coração, mas saibam que vão ser poucas. Não abra seu coração para qualquer pessoa. Tem gente que você vai abrir 5 minutos seu coração, daqui a pouco a sua vida está espalhada para o bairro inteiro. Existem pessoas que você conta um segredo, daqui a pouco 20 pessoas sabem do mesmo segredo. Então essas pessoas não merecem estar na sua intimidade. Se você abre algo com alguém, essa pessoa abre com outras pessoas. Se você abre algo com alguém e essa pessoa utiliza disso contra você, então essa pessoa não merece estar na sua intimidade. Ah, não, mas as pessoas erram. Tudo bem, as pessoas erram. Mas quando você vê o erro, pontua o erro e você tolera o erro, você está ensinando as pessoas como elas devem te tratar. Então, se uma pessoa te maltrata e você acha que está tudo bem, você não corrige, você não dá uma afastada, você não faz nada, você está ensinando a pessoa a forma como ela deve te tratar. Se a pessoa te trai, se a pessoa vacila feio com você e você nada faz, você está falando que aquilo ali é aceitável. Ou seja, as pessoas, elas só conseguem amar de verdade quando elas primeiro te respeitam. Então saiba ser uma pessoa respeitada. Saiba que as pessoas precisam saber que você tem limite, que elas não podem te tratar de qualquer maneira, que elas não podem usurpar daquilo que você entregou para elas. Quando as pessoas elas sabem que você é uma pessoa que tolera tudo, então elas vão fazer tudo com você. Então seja uma pessoa de limites claros, seja uma pessoa que evita muito o acesso de pessoas interesseiras e de pessoas que de fato não querem te ver bem. E para isso você vai ter discernimento espiritual, vai ter que olhar os sinais. As pessoas elas costumam dar sinais. Eu sei que tem vezes que nós somos traídos, nós somos abandonados, somos sacaneados por pessoas próximas. Né? Até porque é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa intimidade. A traição vem de pessoas íntimas, não vem de pessoas distantes. A gente espera mais de pessoas que estão de perto do que de pessoas que estão de longe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem está perto. Então veja, Jesus mesmo, ele teve a multidão, ele teve 70 mais próximos, depois ele teve 12 discípulos e 3 íntimos. Então você consegue entender que de uma multidão de pessoas que passam na nossa vida, muitas das vezes íntimos de verdade vão ser 3, 4? Se Jesus teve 3 íntimos, como que nós vamos ter muito? Não, eu tenho 10 amigos do peito. Filtra, você não tem 10 amigos do peito. São poucas pessoas que de fato são amigos de verdade. Amigo de verdade é aquela pessoa que você fala assim, cara, se o mundo acabar e eu ligar pra esse fulano, ele vai me ajudar. Eu tenho amigas, né, na nossa vida adulta, a vida é muito corrida, mas eu tenho amigas que se eu ligar e conversar, são 2 horas de conversa, tranquilamente. E eu sei que o que eu falei ali fica ali. Sabe, a gente precisa ter pessoas desse nível. Tem gente que passa na sua vida e fala, pô, fulano é legal. Fulano é legal não significa que fulano tem que ser íntimo. Uma coisa é ser legal, outra coisa é ser íntimo. Porque fulano é bom da hora, fulano é divertido. Fulano é da hora, é divertido, beleza. Para uma roda de conversa em que você vai se divertir, que você vai falar o que qualquer um pode ouvir, muito legal. Agora não abra seu coração porque fulano é legal. Existe muita gente legal que apunhala as pessoas pelas costas. Existe muita gente que tem a face de legal, mas pelas costas usa da tua vulnerabilidade contra você ou para fechar portas para você, para fazer com que você não avance. Porque são pessoas invejosas, mesquinhas, mal resolvidas. Então não venha ter discernimento para não confundir as pessoas. Então a confiança conosco precisa ser algo conquistado. A pessoa precisa conquistar a intimidade com você. Você não pode falar, fulano da semana passada pra cá virou meu melhor amigo. Isso não existe. Sabe, amizades são coisas de anos. É você saber que aquela pessoa é consistente, é você saber que em vários momentos você passou provas com essa pessoa esteve com você na dificuldade, essa pessoa não tem interesse em você. Amigo de verdade é aquela pessoa que fala assim, cara, se fulano não me desse nada, eu seria amigo dele. Se fulano estivesse na pior, eu estaria com ele. Ser amigo
Amigo não é assim, ó, sua amizade é boa pra mim porque me abre portas, porque me dá emprego, porque aumenta meu dinheiro, porque aumenta minha fama, porque isso é tão superficial, isso não é amizade. Amizade não é aquela pessoa divertida que você ri ali e acha massa. É mais profundo do que isso. Aquilo ali é um colega, aquilo ali é um parceiro de trabalho, de missão. Na igreja mesmo, temos muitas pessoas, vivemos ali um propósito em Cristo. Mas não é porque a gente vive o mesmo propósito que nós somos amigos. Um amigo mais chegado que o irmão, como a palavra de Deus fala, é alguém ali do coração mesmo. É alguém que mata um leão contigo. Então saiba que essas pessoas não serão muitas. Porque nem todo mundo está preparado para ver o amigo vencer. Nem todo mundo está preparado para ver o amigo ter sucesso. Imagina, se o sucesso do teu amigo te aflige, você precisa se resolver, senão você vai tentar atrapalhar o sucesso do seu amigo em prol da tua justiça própria. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Provérbios 4:23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Só que tem pessoas que estão tão feridas, ficaram magoadas, ficaram chateadas com determinadas situações, que na primeira oportunidade escancara o coração. Queridão, você precisa ser sábio. Não é porque uma pessoa falou, abre seu coração pra mim. Não, é que nós estamos entre amigos que você começa a abrir o seu coração. Não é assim. Não abra o seu coração com qualquer pessoa. Saiba que na hora que você for abrir o seu coração, aquela pessoa vai enxugar as suas lágrimas e não se munir de equipamento para depois esfregar isso na sua cara. Você só abre o seu coração quando você sentir segurança nesse aspecto. Então, entenda, mais uma vez, pessoas íntimas não serão muitas. Se Jesus teve a multidão, os 70, os 12 e 3 íntimos, ele está falando pra gente, tenha níveis de intimidade. Se alguém te procurar pedindo oração, entregue. Se alguém te procurar para conversar, converse, escute. Se alguém te procurar, uma pessoa até que te fez mal, uma pessoa até que fala mal de você, mas é uma pessoa que precisa de algo, seja solícito, porque Cristo habita em você. Agora, a sua amizade, a abertura do seu coração são para poucas pessoas. Não dê acesso a qualquer pessoa. Combinado? Quando Jesus ele foi para o Getsemane antes da morte dele, ele estava sofrendo muito e ele só chama os íntimos. Isso significa o quê? Que nos seus maiores momentos de dor e batalha, só chame quem é íntimo. Não chame para ver a tua tristeza, para ver o teu sofrimento, para compartilhar suas maiores dores, pessoas que de fato não são íntimas, pessoas que de fato não vão comprar a sua briga, pessoas que depois podem te ridicularizar, te humilhar e usar isso contra você. Então o próprio exemplo de Cristo nos mostra como que nós devemos nos portar. O maior exemplo de como lidar com pessoas é a vida de Jesus. Então que nós possamos nos espelhar, que possamos rever as nossas amizades. Não precisa ser uma pessoa fechada, você pode ser uma pessoa aberta. O que não pode ser aberto é o seu coração. A sua simpatia, a sua alegria, conversa fora, piada, tranquilo. Mas o teu coração, a tua confiança precisa ser para poucas pessoas. Amigo é uma pessoa confiável. Se você de fato não aquela pessoa, você pensa, não, fulano tá comigo porque é conveniente, então não é seu amigo. Fulano tá com você porque você traz benefício para a vida dele, então não é para você. Amigo é uma pessoa que não tem nada para ganhar, mas se ele sentar contigo, ele vai te ajudar, ele vai estar perto de você, ele vai torcer por você, isso é amigo. Então, que nesse vídeo você possa selecionar quem são as pessoas íntimas da sua vida, quem são as pessoas que se você tivesse na pior, estaria com você. Valorize essas pessoas, entregue o melhor para essas pessoas, sabe? E saiba ter contato, saiba ter colegas, saiba ser parceiro de todo mundo, mas saiba também filtrar. Isso vai ser melhor para os teus relacionamentos, para a tua paz, para a tua segurança, para a tua vida emocional, sabe? Você vai se ferir muito menos se você parar de dar acesso íntimo a qualquer pessoa, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que tem alguém que precisa dessa mensagem hoje, compartilhe e deixe aqui também o seu comentário. Te espero no próximo vídeo.